Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas. Deus tem uma palavra para nós, entendendo o meu chamado, ou o poder do meu chamado. Cada um de nós que aqui estamos, nós somos chamados pelo Senhor, que é a nossa vocação ministerial, não é? A Bíblia fala que o Senhor Jesus, Ele não trabalhou sozinho, Ele selecionou pessoas para estarem do seu lado, e Ele sozinho jamais conseguiria fazer aquilo que Ele determinou, ou aquilo que Deus colocou em seu coração para ser feito, não é? Ele precisava de pessoas ao seu lado, Ele precisava de discípulos, de apóstolos para estarem do seu lado. Por isso que o Senhor Jesus, Ele selecionou pessoas para fazer a obra de Deus. Sozinho você não consegue, sozinho eu não consigo, mas quando nós estamos juntos, unidos, nós conseguiremos. E aí é onde mora a maior dificuldade hoje, é nós estarmos unidos, é nós estarmos com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, é nós estarmos fazendo a obra do Senhor em unidade, de mãos dadas, respeitando opiniões diversas que são, mas estarmos ali unidos pelo objetivo maior. Qual que é o objetivo maior? Eu não gosto quando as pessoas falam, eu estou saindo da igreja porque a minha visão não coincide com a do apóstolo, a minha visão é diferente. Queridos, qual é a visão? A visão é resgatar vidas. A minha visão não é outra a não ser resgatar vidas. E se essas pessoas não concordam com esta visão, então quem está fora da visão não sou eu. A visão de uma congregação, a visão de uma igreja não pode ser outra a não ser a de gerar filhos, a de resgatar vidas, a de buscar pessoas, a de fazer com que pessoas sejam resgatadas das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Então a dificuldade está aí, em nós estarmos unidos para cumprirmos a ordem do Senhor. Você não foi chamado, você não foi chamada para estar engordando espiritualmente só. Se você não estiver produzindo frutos naquilo que você está fazendo, alguma coisa está errada. Se você não consegue gerar naquilo que você pôs a mão para fazer, entendendo o chamado de Deus, alguma coisa está fora de uma visão espiritual. Toda a igreja, ela tem atividades e funções eclesiásticas, mas independentemente da função que você esteja executando na congregação, você precisa produzir. Você tem que gerar frutos, você tem que fazer com que a tua vida seja um exemplo para as outras pessoas se espelharem em você e aceitar o Senhor Jesus. A única coisa que o Senhor falou: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vou enviar o meu Espírito, e quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão receber para duas coisas. Primeiro, para vocês se tornarem filhos de Deus, e segundo, para vocês serem testemunhas. Testemunhas. E aqui é que está a maior dificuldade do Evangelho hoje. Quando Jesus, no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 27, quando meditamos nesse homem, no chamado deste homem, a gente entende algo muito importante na vida dele. Mateus, Levi, o publicano. Você que está com sua Bíblia, abra por favor, no livro de Lucas capítulo 5, versículo 27, a vocação de Levi. Quando meditamos no chamado de Levi, antes de você ler, nós somos levados a uma reflexão bem profunda sobre o chamado deste homem. Um homem bem posicionado socialmente, um homem rico, um homem famoso, um homem que frequentava a grande sociedade. Levi não era qualquer um. E quando eu leio esse texto do versículo, capítulo 5, versículo 27, que diz assim: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria
E disse-lhe Jesus, o que foi que Jesus disse? Segue-me. Foi o que Jesus disse? Segue-me. E ele fez o quê? Deixando, levantou-se e o seguiu. Querido, quando eu vejo esse texto, eu me pergunto: o que leva uma pessoa a abandonar a sua carreira profissional? O que leva uma pessoa a abandonar as diversões que a vida oferece? O que leva uma pessoa a abandonar status, a abandonar dinheiro, a abandonar relacionamentos para seguir a Jesus? O que leva uma pessoa, às vezes, a abrir mão de suas férias com a família, para ir para uma determinada nação, falar do amor de Deus? O que leva uma pessoa a sair de férias com a sua família, e nem mesmo ali ela consegue ficar parada, sem anunciar o evangelho do reino? O que leva uma pessoa a aceitar esse chamado de Deus? Porque quando eu aceito o chamado do Senhor na minha vida, significa que eu não tenho mais domínio próprio. Quando eu aceito o chamado de Deus na minha vida, significa que toda a rotina da minha vida, ela será mudada. Agora eu tenho que canalizar o meu tempo também para este chamado. Eu tenho que cuidar dele, eu tenho que amar esse chamado, porque não foi qualquer um que chamou você, foi o próprio Senhor dos Senhores quem te chamou. E aí é que está a situação difícil, é entender esse chamado e obedecer esse chamado. O que levou esse homem a abandonar tudo isso? Porque por definição, o chamado nada mais é do que a manifestação de uma eleição de Deus. O próprio Deus elegeu você, escolheu você, selecionou você e incluiu você no projeto de salvação dele para essa nação. O próprio Senhor. Então o chamado nada mais é do que a poderosa eleição da manifestação de Deus. O Senhor chamou você, Ele conta com você. O que vai acontecer, querido, nesta nação, não é Jesus sozinho que vai fazer. Jesus não pode fazer. Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, mas Ele levantou você, para continuar a obra dEle nesta nação. É árduo, é difícil, é espinhoso, mas você não pode parar. Você não pode parar, quer chorando, quer gemendo, quer com dificuldades e lutas, mas você não pode parar. Você tem que continuar. Você tem que continuar o teu chamado. Há duas coisas eu aprendo importantíssimo aqui no chamado desse publicano. A primeira coisa é justamente a voz de Cristo. O que é que a voz falou? Segue-me. Ele não titubeou, ele não questionou, ele já sabia quem era Jesus. Não, ele não tinha tanto conhecimento assim, ele não sabia quem era o mestre, mas ele começa a chamar agora cada um deles, e ele passa, estava aquele homem ali, cobrador de impostos, e ele fala: segue-me. E a primeira coisa é que aquele homem que não tinha um coração sensível a Deus, aquele homem que não conhecia as revelações de Deus, mas a Bíblia fala, e ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Aqui está essa parte poderosa desse chamado deste homem, a voz de Cristo. E essa voz continua chamando, irmã Cátia e Anota. Essa voz continua buscando, queridos. Essa voz continua buscando pessoas, buscando evangelistas, buscando missionários, buscando pessoas que se colocam à disposição do Senhor e diz: eu estou ouvindo o Senhor me chamar, eu estou ouvindo a voz do mestre. Levi não tinha tanta intimidade com o Senhor como você tem. Ele
não conhecia tanto a Deus como você conhece. Você conhece, você discerne quando Deus está te chamando, mas às vezes a gente não está obedecendo o chamado de Deus na nossa vida. Deus não quer ter na igreja pessoas gordinhas espiritualmente. Deus não quer que você entre no mistério só, que você pule, dê cambalhotas espirituais. Deus quer que você entenda o seu chamado. Deus quer que você entenda que Ele escolheu você, Ele chamou você, Ele confiou em tuas mãos algo. Não importa o que você está fazendo na obra de Deus, meu irmão, minha irmã, Deus te chamou e Ele conta com você. Olha para essa pessoa e diga para ela: Deus te chamou e Ele conta com você. Jesus, Ele montou seu ministério com homens diferentes. Jesus, irmão Daniel Tom, montou seu ministério com homens diferentes e chamados, diaconisa Sueli, diferentes. Deus nunca chamou ninguém igual. Deus sempre chamou pessoas diferentes, de maneiras diferentes. Digam graças a Deus. Quem recebeu um verdadeiro chamado de Deus em sua vida e obedeceu esse chamado, Paulo, essa pessoa termina sendo escrava ou escravo desse chamado. Sim ou não? Ele não consegue mais fazer o que ele quer, como falei no começo. Ele passa agora a ser um prisioneiro de Cristo. Ele obedece aquilo que o Senhor fala, mesmo ele não quer, mesmo com suas forças fracas, mesmo ele com vontade de desistir de tudo e de todos, mas ele consegue entender que foi o Senhor que o chamou e que não é mais ele quem vive, agora é Cristo quem vive na vida dele, e ele não pode recuar, ele não pode abrir mão. Ele foi marcado pelo Espírito Santo de Deus. Ali está a marca. Aonde você for, você que tem um chamado de Deus, você tem um carimbo, você tem uma marca do próprio Deus, dizendo: esta aqui, este aqui são minhas testemunhas, diz o Senhor. E Ele marcou você, querido. Você está marcado no teu coração, marcado na tua vida. Você não consegue fazer aquilo que você quer. Agora, claro que existem algumas pessoas que desprezam esses chamados. E quando eu desprezo o chamado de Deus, isso não é uma ameaça espiritual. Eu estou ensinando você. Preste atenção. Quando eu não entendo esse chamado de Deus e desprezo esse chamado de Deus em minha vida, é óbvio que eu vou colher sérias consequências. É óbvio que eu vou colher sérias consequências da parte de Deus. A Bíblia fala daquele homem chamado Gideão, o grande juiz guerreiro, que ele foi chamado por Deus, diga, chamado por Deus, para libertar o povo de Israel dos midianitas, do povo do Oriente, dos homens da caverna. Eram tantos inimigos que estavam humilhando o povo de Israel, mas não quero entrar nesse contexto. Eu quero dizer que ele recusou o chamado de Deus. Gideão foi um homem que percebeu que Deus era com ele, que Deus estava chamando ele, mas ele foi negligente com o seu chamado. Ele falou: mas eu sou o menor da minha casa, eu não tenho condição nenhuma. Querido, quem vai fazer a obra na tua vida e através da tua vida é Deus. É Deus. Por mais que você se esforce, os teus esforços não vão fazer com que os milagres aconteçam. Deus só quer que você levante-se e deixe tudo para trás e obedeça ao chamado dele na tua vida. Obedeça o chamado. Entenda o poder desse chamado na tua vida. Ore com entusiasmo, louve com entusiasmo, jejue com entusiasmo, levante as tuas mãos e comece a profetizar com ousadia. É
É Deus quem te chama. E se Ele te chama, Ele te capacita. Como muitos dizem, o Senhor não chama capacitado, Ele capacita os seus escolhidos. Não tem essa forma na Bíblia, mas é desta forma mesmo que Deus faz. Ele chama e começa a moldar esta pessoa. E a Bíblia fala que Gideão, pelo fato dele não ter entendido o chamado de Deus, porque ele foi chamado para ser um grande libertador, aí ele afirma a palavra do Senhor, que ele perdeu os seus filhos. Os seus filhos foram mortos, porque ele negou o chamado de Deus na sua vida, negligenciou. Por isso que Deus, Ele não coloca uma coação, Ele não obriga ninguém a aceitar quando Ele chama, mas quando você aceita, faça como Ele quer. Não faça relaxadamente, não faça de qualquer forma, faça de uma forma sábia, prudente, obediente ao Senhor. Não faça de qualquer forma o teu chamado. É difícil, mas ficará mais difícil ainda se eu fizer relaxadamente. Porque aquilo que eu plantar, Então Gideão sofreu as consequências. Outro que sofreu as consequências, no meio dos 12, irmã Suzana, Judas. Judas não foi chamado, irmã Cristiane, para ser traidor. Judas foi chamado para ser um apóstolo. Judas não foi chamado para trair a Jesus. Ele foi chamado para ser um dos 12 apóstolos. O que aconteceu com ele? De apóstolo, ele foi um traidor. Vendeu o seu mestre, vendeu o seu chamado, vendeu a sua vocação, vendeu aquilo que Deus havia entregue em suas mãos através do seu Filho Jesus Cristo. Jesus, ele chamou Judas e falou que Judas seria um dos 12 apóstolos. Ele queria que Judas fizesse o trabalho de um verdadeiro apóstolo. Ele não queria que Judas o negasse. Quantas pessoas não existem hoje no corpo de Cristo, negociando o seu chamado? E deixa eu falar uma coisa. Às vezes quando a gente fala, irmã Josiane, de negociar, às vezes a gente pensa que é só vender. Isso aí já está normal no meio do povo de Deus, infelizmente, né? O pastor não quer a igreja, ele vende para outro pastor e vende com portas fechadas, né? Ele vende a igreja com ovelhas e tudo, né? Com instrumento e tudo, e vai para outra nação, não é assim? Isso já está normal, mas não é esse tipo de venda que eu estou falando. A venda que eu estou falando aqui, que Judas vendeu por 30 moedas, o seu chamado, mas não é esse tipo de venda que eu estou falando. Às vezes a gente vende o nosso chamado por uma negligência. Às vezes a gente vende o nosso chamado por uma preguiça, uma ociosidade. Às vezes a gente vende o nosso chamado por um orgulho, por uma vaidade, por um descontentamento. Qual é a igreja que você vai frequentar? Qual é a congregação que você vai frequentar que não vai ter os desentendimentos? Qual é a igreja que você vai encontrar tudo como você pensa e idealiza? Não existe, meu irmão. Se você encontrar, me fale, porque não tem. Então nós sempre vamos encontrar as coisas erradas e as coisas certas. Eu não estou aqui apoiando o que está errado, porque o que está errado tem que ser cortado pela raiz. Mas eu estou dizendo para você que aceitou o chamado do Senhor, você não pode recuar, porque está tendo essa diversidade. Você não pode vender o teu chamado por uma falta de coragem para lutar. Quem falou que seria difícil? Fácil. Quem falou que seria um mar de rosas? Quem falou que você iria expor os teus projetos e toda a congregação iria aceitar e aplaudir e dar glória a Deus? Quem falou isso? Que tudo aquilo que você iria fazer, Deus iria derramar fogo dos céus? Tem dia que eu subo nesse altar para pregar e eu desejaria estar em outro lugar menos aqui.
que eu passo por aquela porta, eu não queria passar. Você entende? Porque Jesus não falou para mim que seria fácil. Tem dia que me dá vontade de abandonar tudo e ir para a minha nação. Mas eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. Você não pode. Eu não posso. Nós temos a marca de Deus na nossa vida. Nós somos marcados. Não venda. Não faça como Judas. Você foi chamado para fazer a diferença. Você não foi chamado para vender e nem negociar o teu chamado. Não negocie com teu marido, não negocie com teu filho, não negocie com membros de igreja, não negocie com patrão, não negocie com namorado, não negocie com atividades na igreja. Não negocie o teu chamado. Não negocie. Está difícil, glorifique. Está difícil, meu marido não me entende, glória a Deus. O meu marido me abandonou porque eu não deixo a igreja, aleluia. Não abra mão, querido, não faça como Judas. Não leve de uma forma relaxada aquilo que o Senhor considera como menina dos seus olhos. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado e diga: tenha força, Deus te fará chegar do outro lado. Não venda o teu chamado. Não venda o seu chamado, irmã Carla. Não venda o seu chamado, irmã Teresa. Não venda o seu chamado, irmã Lisandra. Não venda o seu chamado, irmão René. Não venda, Giancarlo. Não venda, irmã Maria. Não venda, irmã Ângela, irmã Suzana, irmã Cátia, irmã Melinda, irmã Cristiane, irmão Marcos, irmã Thelma, irmã Paula, irmã Sueli, irmã Karina, irmão Josi, Carlos, Alides, Patrícia, Adriele, Daniele, Jorge. Não venda. Vá nesta tua caminhada até o final. Talvez você não vai colher aqui por esta tua fidelidade e teu empenho ao Senhor. Não espere colher nada aqui, queridos, porque dessa terra você só colhe decepções e ingratidões. Não espere aqui recompensa. A tua recompensa vai ser naquele dia, lá na glória. Vinde bendito do meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos mundos. Não negue o seu chamado, Paulo. Vai firme. Vai firme. Enfrenta o que você tiver que enfrentar. Vai firme no nome de Jesus. E Deus não quer que o seu chamado seja contaminado. Presta atenção, Deus não quer que o seu chamado seja contaminado. A primeira coisa de Levi foi que Jesus o chamou: segue-me. E ele, deixando tudo, ouviu a voz do Senhor Jesus e obedeceu. Diga, ouviu a voz e obedeceu. E a partir do momento que Mateus, o publicano, ele levantou, ouviu a voz e obedeceu, ele passou a enxergar o seu Cristo como ele era. Ele enxergou Jesus como ele era, Filho de Deus, ungido de Deus. Agora, o que é que Deus espera do meu ministério? Que não tenha eu um ministério contaminado. Seu ministério não pode ser contaminado. Não pode ser contaminado com as iguarias do rei da Babilônia. O seu ministério não pode ser contaminado com as coisas desse mundo. O seu ministério não pode se contaminar com esse mundo. O seu ministério precisa ser um chamado santo, puro, poderoso.
contaminar. Sabe, às vezes uma das coisas que contamina o nosso ministério, o nosso chamado, as más conversações. Se tem uma coisa que esfria uma pessoa, são as más conversações. E o apóstolo Paulo, ele fala que nós não podemos estar envolvidos em más conversações. Você que tem um chamado, você não pode ficar falando o que não deve. Isso mata pessoas. Ao invés de você levantar, de você liberar uma palavra, porque a tua fala tem poder. Você que tem um chamado de Deus, cuidado com o que você libera. As más conversações, todo desejo de falatório profano, inútil, é desejo carnal. Isso alimenta a carne, corrompe o nosso chamado. Em Tiago capítulo 3, versículo 6, fala da língua, que a língua ela é um fogo, ela é um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o nosso corpo. E sendo inflamada pelo inferno, incendeia todo o nosso chamado para o que é ruim, contamina. Por isso que um obreiro ele tem que saber o que fala. Por isso que um que tem um chamado tem que saber o que vai responder. Ele tem que saber o que ele vai falar. Até para ele apontar, até para ele se dirigir para alguém, ele tem que ter sabedoria. Olhe para essa pessoa com muito amor, diga para ela: não tenha um chamado contaminado. Sabe outra coisa que contamina o teu chamado, o meu chamado, se não vigiarmos? São os pecados capitais. Quantos pecados capitais são? 7. Quais são eles? Vamos falar. Avareza. O que é avareza? Ciúme, zelo excessivo, apego ao dinheiro. Aquela pessoa que atende mais a sua vida secular do que o seu chamado. Não pode, tem que ter um equilíbrio. Eu costumo dizer que todo trabalho que rouba o tempo seu de Deus, não vem de Deus. Todo trabalho que ocupa você dioturnamente, você não tem um tempo para o Senhor, não vem de Deus. Passa a ser avareza. Há outro pecado capital, a soberba. O que é a soberba? O orgulho, a arrogância, a presunção. Tem pastores orgulhosos no corpo de Cristo? Tem obreiros orgulhosos no corpo de Cristo? Eu preciso entender isso. Eu preciso entender. Olha aqui para mim. Quanto mais eu recebo de Deus, mais eu tenho que descer. Eu não tenho que subir, eu tenho que descer. Quanto mais eu recebo de Deus, mais eu tenho que entender que se eu estou recebendo, eu estou sendo igual a Cristo. E se eu estou sendo igual a Cristo, Ele é o maior exemplo de humildade. Ele é o maior exemplo de mansidão. Então está errado quando eu digo que eu estou sendo instrumento agora, eu estou fazendo a obra e eu continuo presunçoso, orgulhoso, soberbo. Não está crescendo, está diminuindo. Porque quanto mais você se aproxima de Deus, mais você aprende a servir, mais você aprende a perdoar, mais você aprende a tolerar, mais você aprende a servir o corpo de Cristo. Então esse pecado capital eu não posso tê-lo na minha lista, senão isso vai contaminar o meu chamado. Avareza, soberba e outra luxúria. Você que escolheu vida de altar, você não pode ter a tua vida pautada em luxúria. O meu Deus da provisão vai me dar o melhor carro, o meu Deus da provisão vai dar o melhor apartamento, o meu Deus da provisão vai me dar um sítio, o meu Deus da provisão vai me dar isso, isso e aquilo. Aonde está escrito isso? Aonde? Deus, Ele poderá dar, se Ele
Ele quiser. Mas a prioridade, quando Ele te chamou, não é esta. Às vezes neste chamado você só vai ter perdas aqui na terra, lágrimas, calos nos joelhos, decepções, pessoas que você estendeu a mão, que você ajudou e que ela virou as costas para você, pessoas que você levantou no momento difícil da vida dela, mas quando ela estava alta, esta pessoa não ligou para você. Você tem que aprender a conviver com isto. O evangelho do Senhor não pode estar pautado a tua chamada em luxúria. Aquele que escolheu uma vida de altar, ele não pode seguir este caminho. Mas eu não posso ter, pode, mas não é a prioridade da sua busca, não é a prioridade daquilo que Deus quer para você. Esse pecado capital chamado luxúria, ele traz sensualidade, ele traz impureza e ele traz pornografia. Tudo isso dentro desse espírito da luxúria. Não estou dizendo que você não tem que se cuidar, não é isso, queridos. Não estou dizendo que você não tem que zelar do seu corpo, não é isso. Não estou dizendo que você tem que entrar aqui com a pior roupa, não é isso. Mas a prioridade não pode ser luxúria. Isto vai contaminar o teu chamado. Seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Amém? O outro, a raiva, é um outro pecado capital que tem contaminado o ministério de pessoas, chamado de pessoas. A ira, a raiva, o ódio mortal, o desejo de vingança. Qualquer coisinha a pessoa se ira, fica igual um cão nervoso, contaminado pela cólera, pela ira. Qualquer coisa já quer chutar. Permitam-me, por favor, o pau da barraca. Não tem um controle. O chamado está contaminado. Se você entendeu o chamado de Deus na tua vida, como Mateus entendeu, como Levi entendeu, que ele diz, a Bíblia abandonou tudo. Esse tudo está escrito: desequilíbrio, a arrogância, a luxúria, o ódio. Não pode mais ser igual. Tem que ter um domínio, tem que ter um autocontrole, tem que ter uma dependência total ao Espírito Santo de Deus. Não pode dizer: eu vou me vingar. A vingança pertence ao Senhor e não a você. A gula, excesso na comida ou na bebida. Parece que não, mas a Bíblia fala que os glutônicos ficarão de fora. Apocalipse 21. Aquela pessoa que come desenfreadamente, olha que coisa. Isso pode contaminar também o teu ministério, olha que coisa. A glutonaria, o come igual um esfomeado, não tem horário para comer, não tem horário para beber, não tem horário para nada. Glutônico, come tudo que está na frente, olha que coisa, gente. Até nisso o Senhor Jesus, Ele quer que tenhamos disciplina, queridos. Até nisso o Senhor quer que a sua vida seja diferente. E esse pecado capital aí, da gula, excesso na comida ou na bebida, fazem mal à saúde, ao corpo, afeta a vida. E afeta, o que é a vida? A vida não é o maior dom de Deus? Afeta a tua vida, e Deus não quer que a sua vida seja afetada. A outra coisa é a inveja, pecado capital. Não estou nem falando dos frutos da carne. Que quando o pecado capital entra, meu filho, no ministério, já era. A pessoa passa de buscar as coisas que vêm do alto e busca somente as coisas que vêm da terra de baixo. E o que vem de baixo é isso aqui, ó: avareza, soberba, luxúria, raiva, gula e inveja. A inveja, desgosto e tristeza em ver o bem do próximo
desejo violento de possuir o bem alheio. Sabe o que você e eu temos que vigiar? Porque em uma comunidade, em uma congregação, Deus vai levantar normalmente pessoas melhores que eu e que você junto. Presta atenção nisso que eu vou falar para você. Às vezes Deus levanta pessoas que vai saber mais do que você. E se nós não tivermos um controle, esse pecado capital da inveja, ele vai contaminar o meu chamado. Aí, como eu tenho convicção de que quem me chamou não foi o homem, foi Deus, eu vou saber conviver com essa situação. Não, quem está comigo há algum tempo já sabe. Eu sempre falo assim: olha, esta pessoa que está chegando aqui na igreja, ela não vai ficar conosco muito tempo. Suga dela o quanto você puder para o reino. Meu irmão, se você me perguntar aqui, quem é semear, quem entendeu essa visão de vocês que estão aqui, eu digo um após um, por revelação de Deus. Eu digo um após um. Quem de fato ama esta congregação, quem de fato entende a visão dela, eu digo um por um, olhando na sua cara. Eu digo um por um, quem é e qual o tempo que você vai ficar aqui. Existem dois motivos pelos quais eu saio de uma determinada congregação. Primeiro, quando eu deixo de ouvir a voz de Jesus e passo a ouvir a minha voz, dentro ainda desse pecado capital aqui, chamado inveja. Que é o sexto pecado, eu estava contando ali. O sexto pecado. Interessante que o 6 é o número do homem, né? Na Bíblia, né? 6 é o número do homem, né? Algumas coisas acontecem quando eu paro de ouvir a voz de Deus e deixo entrar inveja dentro do meu coração. Então, eu acho que não estou mais servindo para a congregação. Uma vez uma irmã chegou e falou assim para mim, na época era apóstolo, pastor, e ela falou: pastor, mas eu amo tanto o Senhor, eu amo tanto, meu Deus do céu, é Deus no céu e o Senhor aqui na terra, eu amo tanto, mas tanto, mas eu quero sair. Quando a inveja entra no meu coração, o meu chamado ele passa a ser contaminado. Porque eu acho que eu não prego mais. Porque a irmã Ana Paula ora e eu não oro. Porque a irmã Josiane cuida das crianças e eu não. Porque a irmã Suzana é a secretária e sabe de tudo, está envolvida em tudo. Ore por essa mulher, tá? Porque ela tem sofrido ataques fortes. Não é fácil não. Secretariar a igreja, o ministério, não é fácil não. Porque é mal compreendido e ela tem que ter uma postura às vezes fria e calculista. Não pode agir pela emoção. Não estou dizendo ser arrogante, desrespeitar você, não. Mas ela precisa ser fria e calculista diante de algumas posições que precisam ser tomadas. Porque a igreja do Senhor, querido, quem dirige é o Espírito Santo. Mas existem também práticas que o Senhor dá, metodologias que o Senhor dá, que às vezes vai confrontar você. Então, quando eu deixo esse pecado da capital entrar no meu ministério, ele está contaminado. Então eu acho que a congregação já não me serve mais. Eu acho que o apóstolo já não me serve mais. Os obreiros estão todos precisando de maturidade. Os obreiros, eu estou ouvindo pessoas dizendo: apóstolo, tal pessoa não está preparada para estar ali. Apóstolo, tal pessoa não está preparada para fazer isso. Apóstolo, tal pessoa não. E quem é que está? É você? É você que está preparado? Então venha dirigir todo o ministério. Vê se você tem capacidade para isso. Não ouça essas coisas, meus irmãos. Isso é o inferno tentando contaminar o teu chamado. Resista ao diabo e ele fugirá de vós.
Experimenta Ele. Olha a luta que você paga para estar na presença do Senhor. A inveja. E o outro motivo é quando Deus, o primeiro motivo, quando a pessoa sai da congregação, qual que é? Quando ela se sente já desprezada, não é? E o segundo motivo? O segundo motivo é quando Deus quer enviar esta pessoa para uma outra nação. Não é para a mesma nação, não. Quando Deus quer enviar para uma outra nação, porque o corpo do Senhor é um só. É a igreja universal de Cristo, não é? Então o Senhor tira a pessoa e envia para uma. Está saindo porque, eu vou abrir aqui do lado uma congregação fora de visão. Deus não está nisso. Deus não está nesse negócio. Eu estou indo lá para o Brasil. Aleluia. Vamos aqui abençoar você. Eu estou indo para a África. Aleluia. Mas não, normalmente a pessoa, quando deixa esse pecado entrar no seu coração, ele traz desgosto e tristeza em ver o bem do ministério e do chamado do outro, e ver o ministério desta pessoa se desfiando, falindo, acabando. A posição não é sair, a posição não é recuar, a posição é você se posicionar, porque o erro está em você, não está na congregação e nem na obra de Deus. E o sétimo pecado capital, preguiça, ociosidade, a negligência, a irresponsabilidade profissional e familiar, é tudo aquilo que é aversão ao trabalho. Tem algum preguiçoso aqui? Diz amém. Quem foi que deu amém? Hoje vigia, está repreendido. Vamos repreender no nome de Jesus. Vigia, obreira Carlinha. O Senhor, Ele repudia, querido, tudo aquilo que é ociosidade, preguiça. Então, quando isto entra no meu coração, esses pecados capitais terminam o quê? Contaminando o meu ministério. E olha aqui, querido, um ministério contaminado, ele não vai muito tempo. Ele pode começar com todo o barulho, com todo o vapor. Recebe, e agora? Mas logo, logo ele submerge. Pode analisar. Pode analisar. Agora, quando é de Deus, quando esse chamado não está contaminado, ele sofre calúnias, ele sofre perseguições, te atiram pedras, te prendem, te maldizem, te desprezam, e Deus só vai dando crescimento, só vai dando crescimento. Você pode aplaudir o Senhor por isso? E para encerrar, uma vez que eu aceitei esse chamado na minha vida, eu lembro que a minha primeira consagração, quem sabe o ano aí? 1984. Minha primeira consagração. E eu vou dizer para você, eu até postei algo sobre isso na rede social. Você que é um obreiro, diácono Marcos, você que é um missionário, um diácono, independentemente do que você faz, um obreiro do Senhor. O que é obreiro? Obreiro, traduzido do grego para o português, trabalhador. Amém? Então todos nós somos obreiros, todos nós somos trabalhadores da seara, tá? Mas você é obreiro? Quero ser obreiro não. Você é obreiro sim, querendo ou não, eu sou obreiro. Todos nós somos, pessoal, trabalhador. Quem é trabalhador aí diz amém. Não pode ser preguiçosa, obreiro Cristiane, não pode ser preguiçoso Esaú, irmã Ângela, irmã Sueli. Quando eu cito o nome, não é que vocês estão sendo, viu, irmã Carlinha? É que não pode ser preguiçosos na obra do Senhor. Agora, querido, o que esse chamado, para encerrar, traz na minha vida? Abre rapidinho em Atos, capítulo 9. O que o poder desse chamado faz em minha vida? Gente, quem tem um chamado, presta atenção nessa experiência, quem tem um chamado, meu Deus, ele é consumido por ele. Ele é consumido, irmã Melinda.
ele é consumido, irmã Aline, por esse chamado. Ele queria fazer tanta coisa, mas não pode, em detrimento do chamado. Lembra que falamos no começo? Ele passa a ser escravo. Escravo no sentido de servir, pessoal. A servir a Deus nesse sentido. O teu chamado te escraviza para Jesus. Ai, como eu queria. Ter vontade é pecado? Não. Às vezes eu olho assim e vejo essas pessoas normais caminhando na rua. Às vezes eu vejo essas pessoas normais, esses homens normais, né? Levando uma vida normal. Eu já desejei uma vez ser normal. Eu já desejei ser normal. Aí o Senhor imediatamente me faz desviar o rosto. Não olhe para lá muito tempo não. Tira o rosto de lá, meu filho. Porque a nossa vida já não é normal. A gente que tem um chamado. E outra coisa, olha aqui para mim. Às vezes nós somos até mal compreendidos pela nossa própria família. Às vezes as famílias não entendem. Porque quem tem um chamado, ele sacrifica a família. Sim ou não? Ele sacrifica os filhos às vezes, né? Às vezes os filhos querem se divertir, não, às vezes não dá para ir. Às vezes o marido quer ficar um pouco com a esposa, ou a esposa com o marido, e não dá. Não dá, hoje tem igreja. Mas amor, hoje tem culto. Hoje tem culto. Não é assim, irmã Maria? Quem tem um esposo e a esposa já cristão, e que está na mesma visão, não tem muito esse problema, queridos. Mas quem não tem, sabe o preço que paga. O marido até compreende, a esposa compreende, fala alguma coisinha, exige alguma coisinha, mas logo cai na real, logo compreende. Não, eu estou vendo o quanto isso está fazendo bem para o meu esposo. Eu estou vendo o quanto isso está fazendo bem para minha esposa. Eu estou vendo o quanto isso está fazendo bem para os meus filhos. Aí termina cedendo, lá no fundo cede. Porque Deus é quem faz isso, não é você não. É o Espírito Santo que vai lá no coração dele e dela e trabalha, conscientizando com relação ao chamado. Se nós formos ler o versículo 3, por favor, missionária Daniele Rodrigues. Está toda feliz, né? Que o namorado chegou do Brasil. Estou de olho em você, minha filha. E nele também. Diz assim o texto da palavra do Senhor: o que o poder desse chamado pode fazer na minha vida? E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouvi uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Deixa eu só abrir um parênteses antes de ler o versículo 8 e 9. Olha aqui. As pessoas que estavam ao lado de Saulo entenderam? Entenderam? Não. Eles ficaram atônitos, sem entenderem nada, espantados, atônitos, porque eles não estavam entendendo nada, porque eles não viam ninguém. O que é que eu quero dizer com isso? Nem sempre visões que Deus te dá, nem sempre profecias que o Senhor te entrega, significa que você tem que falar para as pessoas, porque aquelas pessoas não vão entender e vão ridicularizar você. Então precisa você, que tem um chamado de Deus na tua vida, vigiar com isso, para você não ser desmoralizado. Porque às vezes Deus quer falar com você, Deus está mostrando para você, aí você fala: apóstolo, eu quero uma oportunidade, eu quero contar uma visão, e conta para toda a igreja. Não pode, porque eles não vão entender. E outra coisa, ainda dentro desse versículo 7, às vezes Deus entregou algo para você, uma visão para um ministério. De repente Deus entregou uma visão para o ministério de louvor,
ou para o ministério do diaconato da igreja. Nem todos vão entender. Por isso que você não pode falar. Você tem que ir comendo pelas beiradas, igual mingau quente. E quando vai ver, a visão já está implantada. Nem tudo eu posso falar para vocês a nível espiritual. É bíblico isso, apóstolo? Claro. A Bíblia fala que Paulo teve uma visão. Ele foi ao terceiro céu. E quando ele desceu, ele não pôde falar de tudo aquilo que ele viu e recebeu de Deus lá, porque o povo não ia entender. 8. E Saulo levantou-se da terra e abrindo-os, não via a ninguém. Isso aqui é uma revelação, querido, profética muito forte. Naquele momento que Jesus está chamando Paulo e entregando para ele o chamado, o ministério dele, a Bíblia fala que ele cai, e quando ele cai, ele fica cego. Mas o que significa esse cego? Que ele naquele momento estava fechando seus olhos para o mundo. Ele não podia mais enxergar nada desse mundo, nenhum desses pecados capitais que falamos. Ele não podia mais olhar para eles, ele não podia mais fixar os olhos nele, porque agora Jesus estava chamando ele. Os olhos dele se fechou para o mundo, estava fechado para a ingratidão, estava fechado para o desânimo, estava fechado para as dificuldades, estava fechado para a soberba, para a ira, para tudo, estava fechado. Porque Jesus fez isto? Porque enquanto os teus olhos estiverem abertos para este mundo, o teu ministério, o teu chamado será contaminado. Alguém precisou guiá-lo pela mão e o levarem até Damasco. Versículo 9: e esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. Ali inicia o chamado deste homem. E a palavra é: o que o poder desse chamado faz em minha vida? Ele nos tira do caminho mau. Acho que você não entendeu. Quando você entende o chamado de Deus, é um chamado difícil, espinhoso mas ele te tira do caminho mau e te leva para uma outra dimensão. Os teus olhos ficam fechados para tudo que é ruim e se abre para o reino espiritual. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Quando eu entendo esse chamado, ele me tira dos caminhos maus e me leva para o caminho bom. Depois os olhos dele foram abertos, mas com uma nova visão. Não era mais uma visão de perseguidor, era uma visão de quem seria perseguido. Era uma visão de quem seria perseguido. Põe o versículo 10, por favor. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão. Olha como Deus trabalha, pessoal. Não tem discórdia, não tem inveja, é o Espírito Santo conduzindo. Está vendo como que é? Lá em Damasco já estava esse homem chamado Ananias, esperando o cumprimento de todo o mistério de Jesus. Alguém pegou Saulo pela mão e levou até Damasco. Olha, procure Ananias. E disse-lhe o Senhor para Ananias, antes de Saulo chegar: Ananias, e ele respondeu. Era um outro homem que tinha um chamado de Deus na sua vida. Eis-me aqui, Senhor. Versículo 11. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judá por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. As coisas já estão mudando. 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, tudo na direção do Espírito Santo de Deus, tudo sensível à voz de Deus, nada de soberba. Como é que papai vai falar com a igreja do século 21? Como? Todo um querendo matar o outro, querendo degolar o outro.
derrubar o outro. Como? Tem que ter mansidão, gente. Tem que ter humildade, gente. Tem que servir. Tem que servir. E em uma visão viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor. Vamos falar juntos? Disse-lhe, porém, o Senhor. 1, 2, 3. Olha que forte. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu, aqui que está a recompensa de quem tem o chamado. Levante-se. E eu lhe mostrarei. Toma posse dessa palavra. Toma posse. Porque é isso aqui a recompensa de quem tem um chamado. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Me mostra onde está escrito. E eu lhe mostrarei que ele vai sair de ser cauda para ser cabeça, que ele vai parar de estar por baixo para estar por cima, que ele não vai ter mais doença, que ele vai estar sempre robusto. Me mostra onde está escrito: dele vai se livrar do fusquinha dele para ter uma BMW. Não, você que tem um chamado tem que entender isso, e isso tem que arder no teu coração. Entender o chamado e obedecer o chamado significa abrir mão, deixar tudo para trás e obedecer aquilo que Jesus falou: vem, siga-me. O chamado, querido, significa isso: entrega. Entregar tudo, abandonar tudo. O texto falou que ele deixou tudo, abandonou tudo e seguiu a Jesus. Não é você o capacitado, é o Espírito Santo. Não é você o forte, o poderoso, é o Espírito Santo. Então não é você que vai fazer a obra de Deus, é o Espírito Santo através de você. Aleluia. O chamado significa entrega, desprendimento, rompimento com todos os valores humanos. É entender no Espírito que Deus quer da sua vida. Muita gente, ao invés de se entregar ao chamado de Deus, buscar o que Deus tem para ele, fica buscando outras coisas, e o teu ministério vai ficar sempre capengando. E não pode. Você precisa ter um ministério frutífero, onde você encontra famílias e fala: foi através de foi através daquele missionário, daquele diácono, daquele obreiro, que eu tive um encontro com o Senhor. Eu quero fazer uma pergunta: quantas pessoas têm entrado aqui que você trouxe? Pensa sobre isso, querido. Que Deus, Ele venha nessa manhã derramar esse comprometimento sobre a tua vida no nome do Senhor. O poder desse chamado, ele nos tira do mau caminho e nos leva para um caminho que Deus traçou para nós. O poder desse chamado quebra com todas as amarras e prisões da nossa vida, assim como quebrou no chamado do profeta Isaías, que ele estava preso pelo rei Uzias. O chamado de Deus na vida dele, capítulo 6, foi quebrado, todas as algemas na vida dele, e ele se tornou livre para anunciar o evangelho do Senhor. Esse chamado nos coloca
em uma vida de movimento. Você não pode estagnar-se. Se você para na tua casa de orar, se você para de jejuar, se você para de buscar o Senhor, de ler a Bíblia, de congregar, você vai ter um ministério contaminado e logo ele vai sucumbir.